Ora, boa tarde. Aproveitei para escrever já as duas primeiras coisas que quero realçar na aula de hoje. Ahm, já, já trataremos disso, só será acontecerá ao meio-dia e 40. Gostaria também de avisar que vão abrir muito em breve as inscrições para o primeiro teste, que tudo leva a crer será presencial, com o grau de certeza habitual em tempo de pandemia, não é? Mas tudo leva a crer que será presencial. E, portanto, vocês devem começar a poder inscrever-se amanhã para o primeiro teste. Já agora gostaria de dizer algo que às vezes escapa a algumas pessoas, que é a inscrição para o teste não é nenhuma obrigação legal, sei lá, como pagar impostos. No entanto, é um instrumento importante para se poder planear a realização do teste. Ou seja, se por acaso alguém se inscrever e depois decidir, afinal não vou, obviamente que agradecemos que cancele a inscrição. Se alguém esquecer de inscrever e começar a mandar e-mails desesperados na véspera do teste para o professor responsável, isso não serve de nada, não é? Porque o planeamento é preciso por alguma coisa que não acontece em cima da hora. É algo que se precisa saber com alguma antecedência, por isso é que é um prazo de inscrição. Está bem? Portanto, se por acaso esqueceram-se, a resposta é simples. Venham ao teste e logo veremos. Logo veremos, geralmente, quer dizer que as pessoas acabam fazendo o teste, porque o número de pessoas que se inscreve e depois não aparece costuma ser sempre superior ao número de pessoas que se esquece de inscrever. Okay? De qualquer maneira, façam a gestão disso de maneira correta. A aula de hoje será a continuação da de sexta-feira. Vou relembrar agora a última coisa que fizemos na sexta-feira passada. Estabelecemos, com a ajuda do teorema de Cantor, que se uma função for contínua, uma função real for contínua num intervalo limitado e fechado de Rn, então é integrável. Okay? Infelizmente, nós estamos interessados em integrais, não necessariamente funções contínuas e não necessariamente em intervalos limitados e fechados. Queremos integrar funções limitadas em conjuntos limitados. Gostaríamos de ter um critério que se pudesse aplicar nestas circunstâncias. O critério vai ser este, que eu já escrevi. Nós não vamos demonstrar o teorema. Eu já dei pistas sobre como chegar lá na aula passada. Eu disse-vos, para, no caso de haver pontos onde a função não é contínua, a ideia será tentar cobrir esses pontos por subintervalos da partição, de maneira que a soma dos volumes desses intervalos seja pequena. Okay? E que, de maneira a que a definição de integral continue a funcionar. O teorema que vamos ver hoje formaliza isso
e a demonstração funciona com base nessa ideia. No entanto, para realizar completamente a demonstração deste teorema, precisávamos de alguma maquinaria pesada. Maquinaria pesada sendo essa chamado teorema de Heine-Borel, que é uma outra caracterização de intervalos limitados e fechados, para a qual simplesmente não temos tempo de estar a discutir. Vocês encontram esses resultados e a demonstração deste teorema no texto. Okay? Portanto, é perfeitamente possível vocês lerem isso. Hoje vão estar interessados em pegar no critério e esmiuçar como aplicá-lo. Okay? Portanto, será isso que vamos começar a fazer daqui a pouco. O critério deve-se a Lebesgue. Isto é algo do princípio do século XX. Okay? Lebesgue é famoso não por causa deste critério, mas porque depois definiu o chamado integral de Lebesgue, que é uma extensão do integral de Riemann, que de certa maneira possui propriedades bastante melhores. No entanto, qualquer construção integral de Lebesgue demora mais tempo a explicar do que aquela que nós consideramos. Okay? Ou seja, envolve pelo menos uma semana e tal de aulas a mais. E é mais sofisticada. Mais voltas que se tente dar a ele. Bom, então vamos começar mesmo. Portanto, o resultado central da aula de hoje é este, chamado critério de Lebesgue. Dá uma condição necessária e suficiente para uma função limitada, definida num intervalo limitado e fechado, ser integrável nesse intervalo. A condição é muito simplesmente o conjunto dos pontos de descontinuidade. Nós já tínhamos percebido que havia uma relação entre integrabilidade e, digamos, termos poucos ou muitos, em algum sentido, pontos de descontinuidade da função. Essa maneira de contar se são poucos ou são muitos faz-se à custa do conceito de medida nula. Okay? Portanto, são poucos e não nos causam problemas se o conjunto dos pontos de continuidade da função tiver medida nula. O que é isso de ter medida nula? Ter medida nula é satisfazer esta definição que está aqui. Dizemos que um conjunto tem medida nula ou medida n-dimensional nula quando houver alguma hipótese de confusão. Para cada número epsilon positivo, por mais pequeno que ele seja, nós conseguimos arranjar uma família finita ou numerável de intervalos limitados. Lembro que numerável, isto que um conjunto é numerável, se puder pôr em correspondência objetiva com os naturais. Portanto, ou é uma família de intervalos que é finita, ou é numerável, intervalos limitados, que estou aqui a designar por IJ, J, portanto, variará num conjunto de índices ou finitos ou nos naturais, tal que a união dos IJ contém o E, costuma-se dizer que cobre E, e a soma dos volumes dos IJ é menor do que epsilon. Reparem que esta soma de volumes dos intervalos, no caso da família de intervalos ser finita, é uma soma finita, não tem nada especial. Mas no caso de ser numerável, isto é a soma de uma série. Okay? Se nós quisermos esmiuçar esta coisa da medida nula,
vamos precisar de argumentos sobre convergência de séries para fazermos alguma coisa. Okay? Portanto, o critério é este. Portanto, primeira coisa, a decidir se queremos saber se uma função é integrável ou não, é ver onde é que ela é contínua. Okay? Segunda coisa, tentar decidir se o conjunto dos pontos de continuidade tem ou não medida. Okay? A definição de medida nula, como costuma em matemática, é uma coisa para nós percebermos o conceito e com ele conseguimos arranjar outros resultados. Não é necessariamente a maneira mais prática de nós decidirmos que conjuntos relativamente complexos têm medida nula. Portanto, além deste resultado, nós vamos precisar de teoremas jeitosos que nos permitam decidir com facilidade se alguns conjuntos que ocorrem nas aplicações têm ou não medida nula. No entanto, posso já dar uns quantos exemplos de conjuntos com medida nula. Se um conjunto for finito, portanto, formado por um número finito de pontos, como cada ponto, no fundo, é também um intervalo de volume zero, posso usar para qualquer epsilon a cobertura pela família de intervalos que são exatamente os pontos. E todos têm volume zero, de maneira que tudo isto é uma trivialidade. Portanto, conjuntos finitos têm medida nula. Também têm medida nula portanto, conjuntos finitos têm medida nula trivialmente. Mas não só. O mesmo argumento diz-me que conjuntos numeráveis têm medida nula. Okay? Porque, mais uma vez, escrevemos como uma união numerável de pontos, e os pontos são intervalos com medida nula. Por exemplo, conjuntos racionais, que têm medida unidimensional. Nulo. Okay? Porque os racionais formam um conjunto numerável. Okay? Bom, mas há outras coisas que eu também posso dizer com muita facilidade que têm medida nula. E agora saímos do R, nós queremos fazer coisas em R2, em R3. Segmentos de reta. E até mesmo retas. Mas retas dá um bocadinho mais de trabalho. Segmentos de reta em R2 também têm medida nula. Okay? Obviamente, no caso um segmento de reta paralelo aos eixos, ok, se for paralelo aos eixos, verificar que tem medida nula é muito fácil, porque um segmento de reta paralelo a um dos eixos é um intervalo e tem volume zero, bidimensional zero. Okay? Por exemplo, este conjunto
que seria este segmento, marquei agora a vermelho, ok? Tem medida nula. Ok? Bom, porquê? Porque é um intervalo e é um intervalo com volume. No entanto, é fácil perceber, se vocês considerarem um segmento oblíquo, não paralelo a nenhum dos eixos, também tem medida nula. Como é que nos arranjamos para fazer isso? Bom, se nós pensarmos em cobrir o segmento com intervalos, como eu estou aqui a sugerir, okay? Se eu for aumentando o número de tais intervalos, conseguir descrever isso de maneira enfim, que faça sentido para percebermos o que estamos a fazer, não é só fazer o desenho. A soma dos volumes destes quadradinhos amarelos, se aumentar o número deles, essa soma de volumes vai para zero, com certeza. Okay? Portanto, se vocês me derem um epsilon positivo qualquer, eu consigo arranjar uma cobertura daquele segmento com uma soma de volumes menor do que é. Uma construção deste género. Okay? Este argumento, assim, muito baseado na definição e construir à unha os quadradinhos, não é? Tinha que arranjar coisas como, sei lá, pensem que aquilo era o segmento unindo 0011, não é o caso no desenho, mas pensem que era para simplificar. Então, o que vocês queriam era considerar o quadrado 01n, 01 sobre n por 01 sobre n, depois o quadrado de 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, 2 sobre n, e assim com o outro lado 1 sobre n a 2 sobre n, assim sucessivamente, e aumentar esse n para a soma de volumes a cada vez mais pequeno. Isto rapidamente, se começarem a pensar em linhas mais complicadas, fazer a contabilidade disto de maneira que as contas não deem asneira, começa a ser complicado. Não é? De maneira que nós precisamos de maneiras mais práticas de lidar com coisas dessas. O que vocês estão a ver é que qualquer linha, num certo sentido, em R2, nós esperamos que tenha medida nula. Como é que temos de ter um critério para poder afirmar isso com facilidade e de forma precisa? O critério é este. O critério é um teorema. Portanto, um teorema que é extremamente útil diz o seguinte: seja f uma função definida um conjunto K em Rn ou em Rm, pus ali um M, pode ser. Com valores em Rp. Okay? Com K com K limitado e fechado e F contínuo. Então, o gráfico de F
em teoria de conjuntos, é o conjunto de todos os x's, f de x, com x a variar do conjunto k. É isto que se chama o gráfico do f. É um conjunto com medida m mais p dimensional nula. Ok? Vocês podem depois estar a pensar, e m e p muito grandes, o que quer dizer? Suponham, vamos ver o que é que isto quer dizer, situação mais simples. Suponham que o m e o p do enunciado é igual a 1. Okay? Portanto, aqui o k é um intervalo limitado e fechado. Para até ser mais específico, vamos pôr k igual ao intervalo 0, 1. Okay? E f, vamos supor que é a função definida em 0, 1, ou em f, dada por f de x igual a x quadrado. Okay? Nestas circunstâncias, o gráfico é o conjunto de todos os pontos x, x quadrado, tais que x varia no intervalo 0, 1. Ou seja, em termos gráficos desta vez, não é? Aqui é um arcozinho de parábola costumeiro. Okay? Este subconjunto de plano. Que é algo que, de um ponto de vista de área, nós intuitivamente achamos que não tem valor nenhum. Será que isto tem medida nula? Sim. É este tipo de situação, que este teorema, que é bastante geral, tipo de coisa que tem medida nula. Okay? Reparem que assim eu consigo provar que outros gráficos têm medida nula no espaço que for de uma maneira relativamente simples. Porquê é que este teorema, portanto este critério, porquê é que é verdade? Bom, é simplesmente uma consequência do teorema de Anne-Cantor. Portanto, o que eu estou a dizer é que a demonstração do teorema, deste último teorema, é uma aplicação do teorema de Anne-Cantor. Para verificar a definição. Ou seja, eu vou sugerir-vos como é que é a demonstração fazendo um desenho, fazendo um gráfico. Fazer aquilo, aquele desenho do exemplo um bocadinho maior, não é? A função f é contínua, está definida no intervalo limitado e fechado, no intervalo 0, 1. De maneira que é uniformemente contínua. Portanto, a função de x se x quadrado é uniformemente, ou seja, estou a fazer a demonstração do teorema recorrendo só ao caso particular.
Logo, dado epsilon positivo, existe delta maior que zero, tal que a oscilação da função de f no intervalo IJ, não, por aqui, é mais sugestivo, uma vizinhança delta x, okay, para x pertencente a 0,1 é menor que epsilon. Ou seja, a diferença, mas eu consigo arranjar um delta que responda a um comprimento intervalo, que qualquer que seja o intervalo deste comprimento, neste centrado num ponto, alguns no intervalo 0,1, ao que a diferença entre o supremo e o ínfimo da função nessa vizinhança delta ponto x é menor do que epsilon. Ou seja, eu consigo construir uma cobertura todos os pontos do gráfico por intervalos de altura menores ou iguais a epsilon, okay? E comprimento delta, se o delta for escolhido, de acordo com aquilo que o teorema de Dain-Cantor garante. Ora, estes retângulozinhos têm área menor ou igual a epsilon vezes delta. Somando a área de todo, com o que é que eu vou ficar? Bom, posso pôr o epsilon em evidência e fico com a soma dos comprimentos todos os meus intervalos. Não é? Coisa que eu devia ter feito um bocadinho melhor no meu desenho. Não é? Ai, ai. Eu gostaria de ter dado a ideia que estes intervalos eram uns a seguir aos outros e não tinham sobreposições. Portanto, a soma de todos os comprimentos delta vai dar o quê? Vai dar o comprimento do intervalo 0,1. Okay? De maneira que a soma das áreas daqueles retângulos que eu arranjo assim, usando o teorema de Dain-Cantor, fica menor do que epsilon. Okay? Portanto, claro está que este raciocínio pouco preciso que eu fiz para esta função, com este boneco, é aquilo que eu preciso de fazer, em geral, para demonstrar o teorema. Okay? Portanto, é uma aplicação do teorema de Dain-Cantor, em que a diferença é que vocês vão ficar com uma soma do volume M mais P dimensional menor que epsilon vezes o volume M dimensional num intervalo limitado e fechado que contenha o domínio. Okay? Portanto,
As contas não são necessariamente as mesmas, mas a ideia básica é esta. Portanto, é que esta possibilidade que o teorema de Ane-Cantor me dá de arranjar uma largura, digamos assim, no domínio que me garanta que não oscilo mais do que aquele valor que eu dei à partida, permite-me fazer esta cobertura do gráfico. Okay? De maneira que eu posso garantir, usando este resultado, que inúmeros gráficos de funções contínuas têm medida nula. Okay? Já veremos uma aplicação não trivial disto. Este é um dos resultados importantes para nos despacharmos a garantir que conjuntos têm medida nula. Outro resultado que também usaremos muitas vezes sobre medida nula, que permite, à custa de conjuntos que têm medida nula, construir outros conjuntos que têm medida nula. É um teorema que diz o seguinte: a união finita ou numerável conjuntos com medida nula também tem medida nula. Okay? No caso de ser uma união finita, é fácil, não é? Portanto, a demonstração união finita é fácil. Como? Eu não vou escrever, mas vocês têm famílias finitas ou numeráveis. Bom, se forem numeráveis, não é tão. Bom, união finita é mais fácil, ok? Não vamos entrar em detalhes, mas vamos considerar o caso que nos faz mais impressão, não é? Suponham que tenham, portanto, uma união numerável de conjuntos com medida. Okay? Portanto, suponhamos que é índice J é uma família numerável conjuntos com medida nula. Seja epsilon maior que zero, dado epsilon da definição de medida nula. Para cada J, existe uma família de intervalos limitados, chamemos IJK. Podemos supor, se esta família fosse finita,
juntamos intervalos que correspondam ao conjunto vazio para ficar sempre numerável, ok? Portanto, consideramos que K natural, não temos que nos preocupar com o conjunto dos índices. Intervalos limitados IJK, tal que a união em K dos IJKs contém o EJ. E a soma em K dos volumes dos IJKs é menor, não que epsilon, mas agora vou fazer uma pequena habilidade. É menor do que epsilon a dividir por 2 levantado a j. Ok? Portanto, eu ali tenho epsilon dividido por 2 levantado a j. Então, a família todos os intervalos IJK com tanto o K como o J a variarem, também é numerado. Pela mesma razão que os racionais são numeráveis. Okay? Portanto, aquele argumento que mostrava que o conjunto dos racionais é numerável, enfim, que é construir uma tabela infinita, okay? Mostra que, analogamente, mostra que esta família de intervalos é numerável. E a soma em J e em K dos volumes dos IJK é menor que a soma em, portanto, J e K de 1 até mais infinito, ou de 0 até mais infinito, que a soma em, portanto, que índice é que eu usei? Desculpem lá. Soma e, portanto, já percebi. Portanto, neste será a soma de epsilon sobre 2 dado J. Okay? Esta soma série, portanto, J de 1 até mais infinito, ou de 0 até mais infinito, portanto, isto vai dar 2 epsilon. Okay? Portanto, graças àquela astúcia de, para cada um dos conjuntos, ir arranjando coberturas com somas de volumes, estão sempre a dividir por 2, eu consigo depois aqui no fim arranjar uma série geométrica cuja soma é 2. 2 vezes epsilon. Okay? O que serve para justificar, de facto, bem aquilo que quero em termos da definição. Portanto, eu posso fazer uniões numeráveis de conjuntos com medida nula, fico outra vez com conjuntos com medida nula. E, bom, e posso associar estes dois resultados tanto quanto preciso.
Vamos ver um exemplo, uma situação em que aplicamos isto. Ponham vocês que têm uma função f definida na bola de raio 1 centrada em 0, 0, em R2, duas em R, em que f xy é o limite quando k tende para mais infinito, fk xy, e em que estes fk's também estão definidos na tal bola de raio 1 centrada em 0, 0 em R2. São dados por fk de xy é igual a seno levantada 2k de 1 sobre x2 mais y2. Okay? Fora da origem. E 0 na origem. Portanto, definimos aqui umas funções fk através de uma formulazinha com seno levantada 2k de qualquer coisa. Parecem funções perfeitamente aceitáveis. E depois uma função f, que é o limite, que é uma sucessão formada pelos fk's, portanto, um certo ponto fixo um ponto, toma o limite, vejo o que é que acontece. A pergunta que eu quero fazer é esta. Será f, que é o limite de fk, integrável naquela bola. Okay? Bom, para já, o meu f está definido numa bola e não num intervalo. Okay? Portanto, tem que fazer a coisa habitual. Portanto, alguém pergunta o segundo ramo. Portanto, a linha de baixo era 0 na origem. Portanto, eu, para definir o integral do f na bola vai 1 entrada em 0, 0, é feita à custa do integral no quadrado 0,1 por 0,1, seu prolongamento trivial. Professor, Diga. não é menos 1 a 1? Menos 1 a 1, tem toda a razão. Sim, senhor. Já estava aqui a minha em pé. Menos 1 a 1 ao quadrado, muito obrigado. Em que aquele f asterisco
é igual ao F da bola igual a 0, caso contrário. Reparem que o, portanto, tenho o quadrado. A minha função original está definida. O círculo de raio 1 centrado na origem. Portanto, o f' é 0 aqui, aqui e ali. A função f nem sequer está definida na bola de raio 1. Okay? Estava definida a bola aberta, não é? Portanto, na fronteira da bola de raio 1. E quando nos aproximamos daquela circunferência verde, usando pontos da bola, aproximo de que valor? Bom, aproximo-me para os senos levantados a. Tem que ver o comportamento dos FK, não é? Mas é possível eu aproximar-me da circunferência por pontos da bola, não me vá aproximar do valor 0. Okay? Ou seja, pode ser que esta função f' não seja contínua nos pontos da circunferência. Okay? Portanto, noto isso, f' pode ser que não seja contínua sobre a fronteira da bola de raio. Okay? Portanto, também eventualmente tem que preocupar os pontos da circunferência. No entanto, notem, isso não é grave. Porquê? Porque os pontos da circunferência de raio 1 podemos olhar para ele como uma união de duas semicircunferências. Por exemplo, esta semicircunferência azul na parte de cima e esta semicircunferência verde na parte de baixo. São gráficos de funções contínuas definidas em -1, 1, com valores em R. Okay? Portanto, estas semicircunferências vão ser conjuntos de medida bidimensional nula. Okay? Portanto, aquela primeira coisa que eu arranjei para me preocupar não é assim muito preocupante. Porque uma dessas semicircunferências, de acordo com o teorema que eu arranjei há bocado, tem medida nula, a outra também. A união das duas é uma união finita de coisas com medida nula. Pronto, não tem problema. Mas eu tenho que preocupar com os pontos onde o F pode ser descontínuo também, na bola aberta. E há pontos desses. E o limite, quando k tende para mais infinito, sendo levantado a 2k e 1 sobre x2 mais y2, se o seno de 1 sobre x2 mais y2 em módulo for menor do que 1,
esse número levantado a 2k vai tender para zero quando k tende para infinito. Portanto, este limite é zero se o módulo do seno de 1 sobre x2 mais y2 é menor que 1. Já vamos ver quando é que isso acontece. Se por acaso o seno de 1 sobre x2 mais y2 for igual a 1 ou a menos 1, então tenho 1 levantado a 2k que dá 1, não é? Ou menos 1 levantado a 2k também vai dar 1. Portanto, o limite vai ser 1, o módulo do seno de 1 sobre x2 mais y2 for igual a 1. Okay? Quando é que o módulo do seno de 1 sobre x2 mais y2 é igual a 1? Bom, se corresponde a 1 sobre x2 mais y2, que notem é sempre positivo, não é? Ser igual a π sobre 2 mais kπ. K é má escolha porque já é o FK, não é? Portanto, ser igual mais Jπ com J natural. Okay? Ou, por outras palavras, se eu resolver isto em ordem x2 mais y2, ou a raiz de x2 mais y2, for igual a 1 sobre raiz de π sobre 2 mais Jπ. Okay? Reparem que estes números que eu tenho aqui, quando J tende para mais infinito, coisa que vai acontecer, porque o J está a variantes naturais, este número vai para zero. Isto representa-me uma distância à origem, não é? Porque isto é a raiz de x2 mais y2. De maneira que o limite dos fk vai ser 1 de uma família de circunferências concêntricas e que se acumulam perto de zero. Portanto, vai haver muitas circunferências que vão se acumular perto de zero. Portanto, eu vou ter uma união numerável de circunferências. Cada circunferência é a união de uma semicircunferência com outra semicircunferência. Cada semicircunferência é o gráfico de uma função contínua definida num intervalo limitado e fechado de R. Okay? De maneira que qual é o conjunto dos pontos de continuidade da função f? Bom, reparem que é fácil de perceber. Se vocês estiverem num ponto de uma das tais circunferências com estes raios muito específicos, se aproximarem daquele ponto usando pontos da própria circunferência, vão se aproximar do valor 1. Se aproximarem do ponto usando pontos que não estão nesta circunferência, nesses pontos a função f tem limite vale zero, que é o limite que calculamos,
de maneira vão se aproximar de zero. Portanto, esta função f não é contínua numa união numerável de circunferências com estes raios e também na circunferência de raio 1. Vocês verifiquem que na circunferência de raio 1, embora não esteja nesta lista, mas como temos a descontinuidade entre no F asterisco. Portanto, eu tenho uma união numerável de circunferências. Felizmente que tenho aquele resultado que me diz: isso não faz mal, porque a união, cada circunferência tem medida nula, união numerável de circunferências também vai ter medida nula. Portanto, esta função f, bastante esquisita, vale 0 fora destas circunferências e vale 1 sobre estas circunferências, é uma função integrada. Okay? E fizemos isso graças ao critério de Lebesgue e àqueles dois teoremas que nos permitem construir conjuntos de medida nula à custa de coisas mais simples, ou seja, à custa de uniões finitas ou numeráveis de outros conjuntos com medida nula, e outra como gráfico de funções contínuas em limitados e fechados. Okay? São esses os dois resultados essenciais para identificarmos com facilidade conjuntos com medida nula. Ok? Por hoje é tudo. Vamos ficar por aqui. Questões sobre isto? Aproveita. Fica aqui à espera. Obrigado, senhor. Deus. Até a próxima.